a presença de vocês e que a gente possa, nessas primeiras horas do dia, né, a gente possa refletir um pouco mais sobre o que Deus tem para a gente, o que a palavra dele tem nos colocado. E aí eu resolvi colocar um tema para esse nosso encontro. Quem quiser anotar, o tema é submetendo tudo ao Senhor. Submetendo tudo ao Senhor. A gente precisa entender o senhorio de Cristo, né? Eu acredito que vocês já devem ter escutado muito sobre Jesus. Dayana deve falar que todos os dias é o que ela mais gosta, falar sobre Jesus. Ela é realmente cristocêntrica. Devem ter falado que ele é o nosso Salvador, nosso Senhor. Já aprendemos muito sobre a graça, né? Sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre que não é pelos nossos méritos, é pela graça que nós fomos salvos, em situações. Mas a nossa conversa hoje, quero ter com vocês, é para enfatizar sobre o senhorio de Cristo, sobre o Senhor Cristo, ok? Nos salvou, certo? Ele nos retirou do império das trevas, como estávamos na lamaçal do pecado, mas ele também nos transporta para um lugar, e não é para qualquer lugar, ele nos transporta para o reino dele. Para o reino dele. A gente precisa entender o que é reino, o que significa um reino. Acredito que a Dayana deve falar isso exaustivamente para vocês, sobre a questão do reino, que a gente está no reino, que a gente pertence a um reino, que a gente não é desse mundo, que a gente é embaixador. Ela deve falar isso, acho que diariamente para vocês, nas redes sociais dela. O reino significa que há um rei, que há um senhor, que há um dono, que há um criador, que alguém está sentado no trono. Nosso grande desafio desse tempo que nós estamos vivendo é que há uma mensagem por toda parte dizendo, né? Seja o Senhor da sua vida, a maioria o pessoal fala da teologia coach, né? Seja o Senhor da sua vida, siga o seu coração, você precisa se dedicar mais a você mesmo, você precisa encontrar, fazer um mergulho para dentro de você, encontrar seus desejos mais profundos, ser fiel aos seus desejos. A gente vê aí questão das ideologias, né? Pessoas do mesmo sexo, fobia. Aquilo que você acha que você é, aquilo que você gosta, se te faz feliz, vai e faz. Não tem renúncia, né? Basicamente, o mundo está girando em torno da gente, da pessoa, do ego, o egocentrismo. E essa é uma mensagem satânica, sinto informar, isso é uma mensagem satânica da nossa geração. Que tu pode fazer tudo, que tu pode seguir teu coração. É uma mensagem que nos distancia do Senhor. Uma mensagem que nos leva para um lugar de pecado. Mas quando nós encontramos o Evangelho, quando nós encontramos Cristo, Ele nos salva. Aí você pode estar perguntando, Anderson, mas Ele nos salva como? Como é que Cristo nos salva? Sabe como? Sendo o Senhor sobre todas as coisas, sendo o Senhor da nossa vida. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre submeter tudo ao Senhor. E nesse nosso desafio, a gente deve submeter cada área da nossa vida ao Senhor. E hoje, eu serei específico com vocês. Nós não devemos submeter ao Senhor, mas hoje eu quero falar sobre a visão. A gente pode submeter as nossas emoções, a gente pode submeter os nossos ouvidos, a gente pode submeter nosso corpo físico, mas hoje eu quero ser bem específico. Nós devemos submeter a visão. Ou seja, a gente submete a visão, e essa questão da visão, ela está na Bíblia. Ela não é tratada apenas no sentido físico. Tem alguém entrando aqui?
Tá. Ela não é só, na Bíblia, a visão ela não é só tratada como algo físico, mas ela fala também de uma porta espiritual. A visão, ela se torna uma porta espiritual. Guarda isso. Nossa visão na Bíblia, ela não trata só da questão, Jesus foi, curou o cego e ele começou a enxergar, entendeu? Não trata só dessa parte física, trata da parte espiritual. A visão, ela é uma porta. E mais do que nunca, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, há uma guerra, uma briga pela nossa visão. E a gente tem certeza disso, pelos nossos olhos, para onde olhamos. Todo investimento do mundo tem sido para que você esteja com seus olhos fixos em alguma coisa. E a Bíblia não trata a visão somente como algo físico, mas como uma porta espiritual, volto a dizer. A Bíblia fala o seguinte: aquilo que a gente escolhe contemplar não passa ileso pela nossa alma. Para onde a gente está olhando, aquilo que a gente escolhe focar não passa ileso sobre a nossa alma. Pelo contrário, vai formando os nossos desejos, vai orientando os nossos pensamentos, ela vai moldando a nossa vontade, a visão, ela molda a nossa vontade. Isso é tão verdade, gente, que eu tive uma experiência com a Dayana, não faz muito tempo, recente agora, a gente participa de uma equipe de corrida, né? Dayana que faz tempo que não vai, mas de vez em quando dá, eu participo. Aí eu disse para a Dayana, vamos comprar um tênis para a gente? Eu compro para mim, eu compro para você, para a gente poder correr. Aí a Dayana falou, eu não estou querendo nada. E imediatamente ela também me perguntou, mas por que você está querendo um tênis? E aí eu comecei a me questionar, depois daquela pergunta que ela fez. Por que será que eu queria um tênis? Se os nossos estavam bons, né? Como ela falou, o nosso está bom. E aí eu percebi que, fazendo parte do grupo de corrida, eu observei vários tênis ali. E aquilo estimulou um gatilho de eu comprar um novo tênis para a gente. E aí, ou seja, eu olhava ali aquelas pessoas com tênis, e o nosso tênis está bom, me deu vontade de comprar um tênis. E aí eu fiquei pensando assim, realmente, para que eu quero um tênis se o meu está bom? Então, o que eu cheguei à conclusão? Que eu fui convencido pelos meus olhos que eu queria um novo tênis. Eu fui convencido, olhando para as pessoas, olhando para os pés das pessoas, que a gente precisava de um novo tênis, mas não. Nossos tênis estão bons para uso. Então, o que eu falo? A gente deve ter atenção aos nossos desejos. Por isso que o assunto contemplar, observar, olhar, é muito importante. E Jesus diz, né, sobre os olhos. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, que eu separei aqui já, Mateus 6. Mateus 6, 22. 22 e 23, é o Sermão da Montanha. Ele fala aqui, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Muito forte, né? Olha isso. Os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Aqui na linguagem bíblica, os olhos funcionam como se fosse um canal, uma direção interior. Eles iluminam ou escurecem o coração. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Porém, se meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Então, ele tem o poder de iluminar e tem o poder de escurecer. E a pergunta que fica é, para onde você está olhando? Onde você está fixando os seus olhos? É importante falar que o pecado começa pelo olhar. E isso é tão verdade, se a gente for olhar lá no início, em Gênesis, a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados pelo Senhor, no capítulo 3, o pecado começou com o olhar e o desejo pelo fruto da árvore proibida. A Bíblia diz que Eva viu a árvore
que era agradável aos olhos. Ela viu aquela árvore e se agradou daquilo. Então, primeiro foi o olhar que para onde ela focou que seduziu ela. A gente precisa se policiar para onde a gente está olhando. Agostinho fala assim, que, refletindo sobre uma própria conversão, ele afirmava que o coração humano é inquieto. Enquanto não encontra descanso em Deus, a gente é inquieto. Quando a gente não consegue ter descanso em Deus, os nossos olhos eles vão olhar para tudo quanto é canto. E esse coração inquieto é constante seduzido por aquilo que contempla. É constante seduzido. Para Agostinho, o problema não era apenas o que só se fazia, mas o que se amava. O amor profundo é moldado pelo olhar. Se eu começo a olhar para aquilo, eu começo, como falei, a questão do tênis, eu começo a querer, eu começo a contemplar aquilo, meus comportamentos vão ser direcionados àquilo. Anota isso, o amor profundo, ele é moldado pelo olhar. Não tem como. Nós vamos amar aquilo que nós estamos contemplando, deslumbrando. Nós vamos amar aquilo que a gente foca. Por isso que vocês estão aqui no devocional todas as manhãs. Para quê? Para que a gente possa mudar o nosso olhar. Por que nós estamos juntos aqui? Para falar do Senhor. Nós queremos fixar os olhos nele, autor e consumador da nossa fé. Nós queremos fixar os nossos olhos todos os dias nele. Por quê, Anderson? Por que nós queremos? Porque se eu quero amar o Senhor, como a gente entendeu o mandamento, como o Senhor Deus fala, acima de todas as coisas, a gente tem que amar Ele. Eu preciso contemplá-lo. Eu preciso olhar para Ele, para me poder amá-lo. Como é que eu vou amar uma coisa que eu nunca vi? Então, eu preciso amá-lo. E como eu consigo fazer isso? Como começo a amar Ele? Começa a ser interessante para mim. Porque, volto a falar, aquilo que os olhos capturam, pouco a pouco captura o nosso coração. Primeiro captura o nosso olhar, em breve vai capturar o nosso coração. Jó, ele fala que ele fez um pacto com os olhos dele. Ele fala que ele direciona os olhos dele. Ele não quer mais olhar para outra coisa. E o Senhor, ele precisa ser o nosso foco. Em Salmos 101, 3, verso 3, abre aí que eu separei aqui. Isso é interessante que o salmista fala. 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Olha o que ele fala. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Ou seja, ele declara de forma intencional. Ele declara de forma certeira. Não porei coisa alguma diante dos meus olhos. A conversa é séria, gente. E vamos falar aqui um pouco sobre o celular. Por quê? Nós estamos agora com o nosso celular, né? O tempo todo. O tempo todo. E a pergunta, o que você está pondo diante dos seus olhos? O que você está passando aqui diante dos seus olhos? Por quê? Porque nada dos nossos olhos passa ileso. Nada. Nada passa ileso. Isso aqui vai para a sua alma. Você fica ali, isso vai para a sua alma. Você pensa que não, mas tudo é estratégico. Essas grandes big techs, essas grandes empresas, tudo é estratégico. Um bom exemplo disso é uma criança que coloca ela na frente da televisão, ela fica ali hipnotizada com as cores da televisão, coloca ali galinha pintadinha, a criança fica ali intertida. Tudo é estratégico, nada passa ileso. Aí a gente pode fazer um experimento. Quero que vocês venham comigo num experimento. Vamos imaginar a seguinte situação. Você teria coragem de ir para o centro de uma praça, aí na sua cidade, a praça lotada, certo? Chegando lá, eu ia pedir para você ficar no meio da praça, e aí você ficaria no meio da praça ali, de boca aberta. As pessoas iam poder passar,
e na tua frente, e tu de boca aberta ali, elas poderiam colocar alguma coisa na tua boca. Você de olhos fechados, com a boca aberta, ela colocar alguma coisa na tua boca. As pessoas passavam e colocavam uma coisa na tua boca. E aí a pessoa ia e colocava um chocolate, ia e colocava uma fruta. E aí a pessoa ia e colocava terra. Ia e colocava algo repugnante, um cocô de pombo, um cocô de cachorro. Imagina isso, colocar na tua boca. Você aceitaria? A resposta é claramente não, né? Claramente você não ia aceitar. Então, a pergunta é por que você tem coragem de deixar o algoritmo do celular, da rede social, jogar qualquer coisa para dentro da sua alma e a qualquer momento? Por que você tem deixado a rede social, a internet, jogar qualquer coisa para dentro da sua boca, que são os olhos, como eu falei? Porque os olhos, eles são uma porta espiritual. Quem está entendendo isso, gente? Quem está entendendo? Isso é muito forte. A gente precisa ter a direção dos nossos olhos. Não dá mais para viver de qualquer maneira. Como eu falei, eles são intencionais, essas empresas são intencionais. Porque quando eu pego aqui a rede social e eu vou rolando, eu não sei qual é a próxima coisa que vai aparecer. Eu não sei. Então é como se eu tivesse com a boca aberta numa praça e só esperando alguém para jogar. Como se a minha boca física tivesse ali esperando alguém para jogar, porque eu estou rolando, eu não sei o que vem. Mas a entrada pode ser um veneno. Gente, nós estamos constantemente diante da maledicência, da violência, da promiscuidade, por exemplo, do carnaval. Eu acredito que isso deve ter infestado as redes sociais. E tudo isso nos leva a pecar. Não estamos constantemente diante da imoralidade, que é o pecado. Nós estamos ali, com a boca aberta, para aquilo que entra na nossa vida, que pode gerar uma destruição na nossa vida. Então, a gente precisa fazer algo. Nós vamos ter que fazer um compromisso. Nós vamos ter que nos colocar limites. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós temos que submeter os nossos olhos ao senhorio de Cristo. E a pergunta que fica, o Senhor quer que você olhe para aquilo que você está olhando hoje? Ele quer que você olhe para isso que você está olhando hoje? O Senhor quer que você olhe para as coisas que vão lhe engrandecer. Olha o que o salmista falou. Eu não porei coisa alguma diante dos meus olhos. Eu não porei coisa alguma diante dos meus olhos. O que a gente está consumindo? O que a gente está assistindo? Aqui, gente, não tem espaço para ingenuidade. Não seja ingênuo. Não tem espaço para ingenuidade. A gente precisa ter discernimento das coisas. Porque as escrituras, elas reconhecem que o ser humano não é neutro diante daquilo que aparece na frente dos seus olhos. O ser humano não é neutro. Fica no teu subconsciente, não tem jeito. Tem imagens, tem narrativas, tem estímulos. Nada é neutro. E aí eu vi aqui em Provérbios 4:5. Deixa eu abrir aqui. Se vocês quiserem abrir também para acompanhar. Provérbios 4:25, na verdade, né? 4:25 ele fala que os seus olhos olhem direto e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Olha só, que os teus olhos olhem para frente. Olhar para frente, biblicamente, não é apenas ter foco, mas direção moral e espiritual. E aqui também, essa aqui é bem interessante. Jó 31:1. Eu separei logo para a gente não ir perdendo tempo. Olha o que Jó fala aqui. Ele faz uma aliança com os olhos. Presta atenção. Jó 31:1. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Olha como Jó expressa isso. Ele fez uma aliança. Esse texto é fundamental. Se desde aquela época ele já tinha preocupações com os olhos,
Quem somos nós? Ele fez um pacto com os olhos dele, Jó. Em algumas linguagens diz que ele fez uma aliança. Uma aliança pressupõe compromisso, pressupõe limite, fidelidade. Ele está dizendo aqui, eu quero andar em fidelidade. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jó entendeu que o olhar precisa ser disciplinado, porque ele sabe que a visão desordenada produz um coração desordenado. Ele sabe. Talvez você fale assim, Anderson, parece que o meu coração está uma bagunça, eu não consigo, sei lá, as coisas não estão dando bem, parece que não está nada legal, eu não sei. Aí eu pergunto para você, sabe, para onde você está olhando? Para onde está sendo o seu foco? Em que você está gastando energia? Para onde você está direcionando a sua visão? Para hoje, pensa onde você está olhando, onde você está colocando os seus olhos. Talvez isso está fazendo com que a tua vida fique uma bagunça, fique desgovernada. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e é a melhor. Ah, eu quero isso, e a gente acaba influenciando isso dentro de casa. Ah, minha amiga tem isso, também quero. E coloca pressão no marido. Entendeu? Para onde está sendo direcionado os meus olhos? A gente precisa ter cuidado com isso. Como eu falei, eu queria um tênis, eu não precisava de um tênis. Por que aquela vontade surgiu no meu coração? A gente precisa ter noção dessas coisas. Em Hebreus 12, 2, ele fala que, fixando os olhos em Jesus, Hebreus tem uma orientação maravilhosa, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tem versão que diz que fixa os teus olhos em Jesus, fixar, atravessar, como se eu travei meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. É como se eu travasse os olhos nele. É isso que Hebreus está querendo falar aqui. Fixando os olhos em Jesus. É como se, não sei se vocês já viram, às vezes tem aqueles burros de carroça, eles andam com um negócio para eles não olharem para o lado. Eles andam assim, fixados com os olhos para frente, porque se eles tirarem aqui, eles não vão andar de forma retilínea. Então, a gente precisa fixar os olhos em Jesus. Mas sabe qual é o problema de parar de olhar para Jesus? Você, inevitavelmente, como eu falei, vai olhar para outras coisas. Porque, como eu falo, nada é neutro. Não existe espaço neutro. Se a gente parar de olhar para Jesus, automaticamente a gente vai olhar para outras coisas. Inevitavelmente, a gente olha para outras coisas. Se você não está olhando para Jesus, você vai estar. Não pode ter certeza disso. Quando tiramos os olhos de Jesus, a gente se distrai. Um exemplo bem claro está na Bíblia na passagem de Pedro, quando Pedro para de olhar para Jesus, quando ele vai andar sobre as águas. Ele repara no vento, ele repara na tempestade, ele repara nele mesmo quando ele vai afundar. Por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus. Será que a gente está afundando? Será que a gente está perdendo a nossa vida porque a gente parou de olhar para Jesus? Porque é um tempo que você tirou os olhos de Jesus? Aí você me pergunta, Anderson, mas o que significa olhar para Jesus? O que significa olhar para Jesus? Número 1, primeiramente que a gente tem que fazer, organizar a sua vida para saber qual a direção que ela está seguindo. Olha, para qual direção minha vida está seguindo? Para onde é que o meu coração está indo? Para onde é que eu estou tendenciando caminhar? Primeiro passo é a gente ver isso aí. E como é que eu faço para eu direcionar meus olhos para Jesus? Primeira coisa que vocês fazem, isso é excelente, já está aqui no devocional, todos os dias. Isso tirar um tempo para estar aqui. Segundo que muita gente fala, é começar a ler a Bíblia. Olhar para Jesus é se dedicar ao estudo sério das Escrituras. A gente tem lido a Bíblia de forma séria, tem estudado a Bíblia. Isso é olhar para Jesus. Você começa a olhar para as palavras, você começa a ver Jesus nas palavras. Um exemplo claro
no Sermão do Monte, as ordens que Jesus dá ali. A gente tem cumprido essas ordens, isso significa segui-lo. A gente tem se debruçado nas Escrituras ou a gente só participa aqui do devocional, vai para o culto no domingo e pronto, acabou? Fixar os olhos nele. A gente precisa fixar os olhos nele. Temos um chamado aqui, é olhar para Jesus, submeter os nossos olhos a Jesus, pois a nossa atenção, para onde a gente está atento, vai moldar nossas almas. Eu tenho um filósofo, que ele também é teólogo, ele fala que o nosso tempo, a nossa vida espiritual, ela é moldada por práticas que treinam a nossa atenção. Para ele, damos atenção constante para aquilo que a nossa alma anseia. Tipo assim, aquilo se torna o centro da nossa alma. Tudo que a gente contempla se torna o centro da nossa alma. Aquilo que nós damos atenção se torna o centro da nossa alma. E o que significa isso? Para aquilo que a gente fixa os olhos. Preste atenção. Para aquilo que a gente fixa os olhos, torna o centro da nossa alma. Quando uma pessoa está começando a namorar, né, a atenção dela é todo o tempo para aquela pessoa. Tudo é para aquela pessoa. Eu vou me arrumar para aquela pessoa. Eu vou comprar um perfume para aquela pessoa. Aí eu vou comprar essa blusa para aquela pessoa. Entendeu? É tudo em pró daquela pessoa, porque ela fixa os olhos naquela pessoa. Tudo gira em torno daquilo. Por exemplo, para onde a gente está olhando? Se a gente qual o ponto fixo que a gente está olhando? Se a gente está fixando a nossa vida nos problemas, então a nossa vida vai girar em torno dos problemas. Se o ponto fixo aqui é o problema no casamento, então a nossa vida vai girar em torno disso. Se o ponto fixo é o dinheiro, então a nossa vida vai girar em torno do dinheiro. Mas se o ponto fixo é Jesus, então a nossa vida vai girar em torno de Cristo. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo isso? A gente precisa fixar os nossos olhos. A gente precisa fixar os nossos olhos. Onde estão fixos os nossos olhos? Na preocupação, na pessoa que me machucou, nas dívidas de casa. A gente precisa fixar, porque aonde a gente fixa molda o nosso comportamento, molda a nossa alma. A gente se torna semelhante com o que a gente contempla. Olhar para Jesus não é apenas um ato devocional, mas um exercício contínuo de formação espiritual. Os nossos olhos estão sendo treinados para enxergar com verdade, com compaixão, com esperança. Porque, no fim, nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. A pergunta ela é exaustiva. O que você está colocando diante dos seus olhos? O que está iluminando ou escurecendo a sua alma por causa daquilo que você está olhando? O convite que eu faço hoje para vocês é uma submissão inteira. Que a partir de hoje, a gente possa colocar os olhos em Jesus, fixar os olhos em Jesus. Os nossos olhos, eles são a porta espiritual para a nossa alma. Veja como Jó entendeu isso, fiz uma aliança com meus olhos, não olhar para uma virgem. Em Salmos, em Mateus 6, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Para onde os meus olhos estão sendo fixados? Salmo 101, não porei coisa alguma injusta dos meus olhos. Então, gente, a gente precisa se policiar. Como eu falei, nada fica ileso. Nada é neutro. Nada é neutro. A rede social, tudo é intencional. E a gente precisa ser intencional também. A gente precisa estar atento para o que a gente tem focado. Tantas situações que estão acontecendo aí de assassinato, de
de homicídios, e aí a gente assiste um, aí o algoritmo ele já te coloca outro, e já te coloca outro, e quando tu vê, tu tá naquele lamaçal, olhando aquilo todo o tempo, entendeu? Teve agora a questão do carnaval, na rede social só era isso, internet, televisão. A gente precisa ter um olhar diferente do olhar do mundo. Então, como é que a gente faz isso, Anderson? Eu falei aqui, ler a Bíblia, se debruçar na palavra do Senhor, fazer esse devocional, entendeu? Não, ler as Escrituras e entender, buscar entender, não entendi, pesquisa, a gente tem internet para isso, tem nossos pastores, tem a gente, vocês têm aqui também para tirar dúvida, tem um grupo. Isso é muito importante, porque se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. E eu agradeço, né, vocês estarem aqui disponíveis para estar nos escutando, porque isso já é um pontapé inicial. A gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter essa direção de visão dos olhos, para nos tornarmos semelhante a Ele. A gente tem as pessoas falam assim, vocês são muito parecidos. Quando a gente começa a olhar, começa a vivenciar, começa a ter intimidade com uma pessoa e tudo, as pessoas, vocês são muito parecidas, parecem irmãos, parece. Por quê? Porque a gente está focando os olhos em quem a gente admira, em quem a gente gosta. Por que a gente não foca nossos olhos para Jesus, para a gente sermos mais parecido com Ele? E é esse o desejo que eu deixo para vocês aqui, que a gente possa submeter os nossos olhos ao senhorio de Cristo, ao senhorio. E hoje eu estou falando somente da visão, mas é todo os nossos ouvidos, o que a gente está escutando, o que a gente coloca dentro da nossa casa para estar escutando. A gente precisa ser intencional. O mundo, ele é intencional. Volto a falar, nada é neutro. Tudo tem um propósito por trás. E a gente precisa ter ciência disso. A gente precisa saber o que nossos filhos estão olhando, o que nossos filhos estão escutando, porque nada, volto a dizer, nada é neutro e isso pode interferir no caminhar dele, no desenvolver dele. Se interfere no nosso, imagine de uma criança. Então, eu peço que a gente fique esse convite para que a gente possa direcionar, submeter nossos olhos ao senhorio de Cristo, para que a gente possa ter, através desses versículos que eu citei, consciência, mais consciência, porque a palavra ela nos traz isso, ela nos traz a consciência do que a gente deve fazer e que a gente seja guiado por ela. Isso aqui está há mais de 2000 anos escrito. Isso aqui. E até hoje, isso nos acompanha e pode nos levar à eternidade. Basta a gente acreditar e praticar, né, o que está escrito aqui. Entende, gente? Então, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que muitas de vocês já devem ter esse tipo de comportamento. Eu acredito que vocês estão aqui, já têm, eu acho que quase mais de 6 meses aqui acompanhando e já devem ter esse discernimento. Isso é mais para, eu acredito que seja mais para um reforço, porque às vezes a gente precisa falar o óbvio, a gente precisa estar relembrando, porque o ser humano, ele, infelizmente, a gente é seduzido por tudo que está aí, a gente acaba se desviando, quando a gente vê, a gente já está direcionando nossos olhos para outras coisas. Então, esse encontro aqui, essa palavra que eu trouxe foi mais para motivo de alerta, que a gente está tendo aí, a gente teve aí essa festa que teve o carnaval, e muita gente seduzida por esse mundo. Para onde a gente está indo, para onde a gente está caminhando, a gente precisa ter essa atenção, porque, volto a falar, o nosso maior objetivo é viver junto ao Senhor, é ter a vida eterna. Então, a gente precisa
a partir de hoje, caminhar de forma consciente, de forma intencional, porque o mundo ele não vai parar, ele vai continuar fazendo as coisas para que a gente se desvie, para que a gente perca o nosso tempo com aquilo. Mas eu costumo dizer que a gente, lendo a Bíblia, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo na eternidade, entendeu? A gente está ganhando. Então, não pense que ler a Bíblia, participar do devocional, é mais uma hora, você poderia estar fazendo outra coisa. A gente não vê, mas no mundo espiritual está tendo resultado. A gente pode não estar, mas todo dia eu estou nesse devocional, eu não vejo mudar minha vida, não acontece nada. A gente não consegue enxergar. Mas no mundo espiritual já existe algo que está acontecendo. A gente só precisa ter constância. Então, eu creio que a gente consegue fazer isso. Isso não é coisa difícil, a gente só precisa ser realmente intencional, como eu falei lá, a experiência da boca. O que a gente está colocando para dentro da gente. E isso vai moldar nossos comportamentos, vai moldar nossos desejos, as nossas decisões. O que a gente está colocando dentro da nossa porta espiritual, certo? E aí eu queria poder orar com vocês, fazer essa oração final e passar o bastão aqui para a Dayana. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, baixassem a cabeça em sinal de reverência ao Senhor, para que Ele possa entender que estamos aqui por conta da vontade dEle, que o Senhor possa fazer com que nós submetamos os nossos olhos a Ele. Deus, nós queremos submeter a nossa visão ao Senhor. Nós queremos aprender a olhar para aquilo que te agrada, para aquilo que ilumina a nossa alma. Que a tua verdade seja o nosso propósito, a nossa direção. Nós queremos fixar os nossos olhos em ti, Senhor, o tempo inteiro. Nos ajuda, pois o mundo ele faz com que a gente caia em distrações, que a gente não foque em ti, que a gente perca tempo com outras coisas, Senhor. Nos ajuda a direcionar nossa visão para o que realmente é necessário, para o que realmente é importante, Pai. Que a gente possa cada vez mais aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que a gente possa ter discernimento, sabedoria para levar a Tua palavra, Pai. Eu te peço, Jesus, que a gente possa cada vez mais compartilhar o Teu amor, a Tua bondade, Senhor. Que o Teu senhorio faça parte da nossa vida, Pai. Que a nossa visão seja guiada pelo Teu Espírito Santo, que as Tuas palavras entronizem no nosso coração e na nossa mente, Senhor, e que a gente possa cada vez mais buscar a Tua face, Pai. É o que te peço nessa manhã, e desde já te agradeço, sabendo que o Senhor irá operar. Em nome de Jesus, amém.